Agora esta chamada está sendo gravada. Bom, então, vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, que nos conduz, nos orienta, que sempre está mandando mensageiros, meios novos, para que possamos, em conformidade com o tempo, nos aperfeiçoar, crescer, desenvolver, obter novos informes, evoluir sempre. Obrigado, mestre, pelo seu amor, pela sua bondade, por nos estar sempre nos protegendo através de novos ensinamentos. Obrigado pela essa doutrina maravilhosa que tu nos fornece, abrindo nossas mentes, nossos corações para os valores espirituais. Obrigado, Senhor. Que possamos agora, um pouco mais instruído, um pouco mais esclarecido, buscar esse equilíbrio através do entendimento e da compreensão da lei do Pai. E assim, mestre, pedimos a tua bênção, a tua proteção, para que nos auxilie na noite de hoje, abrindo nossas caixas mentais para o entendimento e a compreensão dos assuntos aqui tratados. Os nossos mentores, nossos amigos espirituais possam nos envolver a todos, e assim, todos que estiverem presentes através desses meios, encarnados, encarnados, possam sentir essas energias benfazejas, bem como aqueles outros que possam depois, através dos meios próprios, nos assistir e participar do estudo. Obrigado, Senhor. E assim pedimos a tua bênção e proteção para darmos iniciado o estudo da noite de hoje. Pois então, sejam todos bem-vindos a esse momento desse estudo. Vamos disponibilizar a nossa tela, né, para que todos possam participar através da leitura, né, e alguns informes outros que nós vamos disponibilizar, tá? Então, Cristina, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Nós vamos começar com o estudo do Livro dos Espíritos. Depois dessa primeira parte, a gente vai para o livro Os Mensageiros, tá? Então, vamos lá para o nosso estudo. Livro dos Espíritos, nós estamos trabalhando as leis morais. Nós já temos por iniciada a lei de igualdade. Hoje nós vamos tratar do item de número 6, tá? Que tem o título Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher. Eu sou o Alberto Lima, tá? Nós estamos nesse módulo virtual. A lei de igualdade, né, Kardec, ele faz ou apresenta ao Espírito de Verdade, né, uma classificação das leis morais em 10 leis, né, que se assemelha muito à lei mosaica, né, as 10 leis que Moisés nos apresenta. Tá? E identifica algumas situações que ele chama de leis ou leis naturais que atingem a todas as pessoas. Né? E uma das leis que Kardec trabalha no capítulo 9 é a lei de igualdade. Tá? Então, ele busca trabalhar a igualdade natural, ele pergunta se somos iguais perante Deus, né? E o Espírito de Verdade diz que sim, que todos nós fomos criados simples e ignorantes, e Deus nos dá uma capacidade de crescermos aos poucos. Então, na nossa criação, somos todos iguais. O princípio é o mesmo, não há benefício para qualquer espécie. O que vai de encontro algumas filosofias, algumas teologias, né, da qual diz ou afirma que Deus criou os anjos diferente dos homens. Tá? Pela lei de igualdade, não. Então, todos foram criados simples e ignorantes, inclusive aqueles que hoje estão no estágio angelical, mas com a capacidade de crescer, e por serem mais antigos, eles desenvolveram ao ponto de se considerar-se espíritos perfeitos, que são os anjos. Mas o processo é o mesmo. Então, na criação, somos iguais. No processo de desenvolvimento, vai haver diferenciação. Aqueles que são mais determinados, mais disciplinados, né,
se esforçam mais, eles aprendem mais, desenvolvem-se mais rápido, e eles se adiantam. Então, a gente vai ver, nesse grande educandário que é a Terra, espíritos mais evoluídos e espíritos ainda em estágios recém-saídos da barbárie, tá? Todos juntos, e dá uma impressão de que Deus teria feito seres diferentes, ser mais evoluído e ser menos evoluído. Pela lei de igualdade, não. Todos fomos criados iguais. O que vai diferenciar é a própria vontade do ser em buscar esse desenvolvimento. Ele fala da desigualdade, e aí vai explicar a questão da desigualdade de aptidão. Por que um é mais inteligente? Por que um é mais hábil? É justamente nesse processo, no crescimento do espírito, uns aprendem mais rápido, mais e mais rápido do que outros. Desigualdades sociais, o Espírito de Verdade coloca a conta da humanidade. Não foi Deus que criou a desigualdade social, fomos nós mesmos que criamos. Desigualdade das riquezas, o Espiritismo nos apresenta a riqueza como neutro e como ferramenta. Ele nos afirma que quem não teve a riqueza, né, vai ter um dia, porque há necessidade que nós passemos por todos os estágios. Tá? Estágio da pobreza, estágio da riqueza. Tá? Então, se a gente não teve ainda em nossas outras experiências a riqueza, nós teremos. É bem provável que nós já tivemos essa oportunidade, tá? E muitas vezes não soubemos usar. Prova da riqueza da miséria, aqui são dois extremos, né? Ou seja, a riqueza extrema e a pobreza extrema, que seria a miséria. Tá? Então, são provas. Assim como a gente está aqui, nesse momento encarnado, nós estamos, ao mesmo tempo que estamos espiando, estamos também fazendo pequenas provas. Tá? E estar com a riqueza ou com a miséria é uma prova que a divindade nos coloca para que a gente possa desenvolver, crescer, nos aperfeiçoar cada vez mais. Pois não, Geriton, Samir. Não, na verdade, só queria saber se está pré-juntando, porque para mim ainda está travado no slide capítulo 9, Lei de Igualdade. Você está apresentando alguma coisa no vídeo? Isso, eu estou fazendo uma revisão, tá? Falando dos tópicos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E hoje nós vamos abordar a igualdade de direito do homem e da mulher, tá? Então, trouxe as imagens aqui, tem o aspecto masculino, o aspecto feminino, né? Mulher, né? Vamos para o conceito. Lá no dicionário.com, mulher é pessoa do sexo feminino, indivíduo cujas características biológicas representam certas regiões, né? Culturas, época. Mulher mineira, né? Mulher gaúcha, né? Então, tudo uma coisa de referência. Ser humano do sexo feminino, que representa uma parte da humanidade. Então, mulher é um ser humano, né, que representa uma parcela da sociedade, da humanidade. Homem, mamífero da família dos primatas, dotado de inteligência, linguagem articulada, bípede, né, bimano, duas mãos, com característica. Pessoa que se identifica com sexo ou com gênero masculino. Tá? Então, homem é uma pessoa que se identifica como sexo feminino. Aliás, mulher, a pessoa da espécie humana, que se identifica como sexo feminino. O homem, também da espécie humanoide, se identifica com o sexo masculino. Direitos, né? Liberdades fundamentais garantidas por leis e que variam, né, nas sociedades, de sociedade para sociedade. E direito se opõe a deveres, né? Dever é quem tem que fazer direito àquelas garantias. Ou seja, conjunto de regras, né, e das leis que regulam e organizam a vida em sociedade. Ou seja, direitos civis, direitos penais, direitos administrativos, tributários. Então, direitos são um conjunto de regras, tá? Também pode ser considerado como garantias, né? Garantias, ou seja, um direito à liberdade,
direito à vida, né? Direito a patrimônio. São direitos ou garantias, né? Muitas das vezes estipulada por leis. Tá? Então, quando fala igualdade de direitos entre homem e mulher, é nesse sentido. Ou seja, esse conjunto de regras, né, que permite que homens e mulheres tenham os mesmos direitos, as mesmas garantias. Tá? Então, vamos em frente. Então, biologicamente, se nós usarmos a lente da biologia, né, nós temos, o ser humano ele tem 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos, tá? Tanto o homem como a mulher. O que vai diferenciar o homem da mulher é que a mulher vai ter cromossomo XX e o homem vai ser cromossomo XY. Então, o homem é que a doação dos cromossomos masculinos é que vai determinar se o novo ser vai ser masculino ou feminino. Tá? Biologicamente olhando, né, a nossa arquitetura biológica, né, o nosso formato de ossos, somos iguais. Tá? Totalmente, se você olhar, é igual. Tem pequenas diferenças, né, que é possível, olhando uma ossada, né, saber se é masculino ou se é feminino. Mas olhando uma aparência, ela vai ter mesma quantidade de ossos, a mesma quantidade de músculo, as mesma quantidade de órgão, então, da espécie humanoide. Tem algumas diferenças. Nós vamos ver que, por exemplo, na pelve feminina, né, na região da bacia, que chama-se bacia, né, o ângulo, né, dos arcos aqui embaixo do sacro, né, ele é maior na mulher do que no homem. Então, é possível verificar, se olhando só o esqueleto, se você olhar a pelve aqui, você vai ver que esse ângulo aqui, né, ele é menor no homem e maior na mulher. Tá? Por uma questão biológica do desenvolvimento do corpo. Por quê? Porque a criança, quando vai nascer, ela tem que passar aqui, ó, nessa abertura. Tá? Nessa abertura, a criança tem que passar a cabeça aqui. Tá? Então, há toda uma estrutura, esses ossos aqui eles não são chumbados como no homem, ele é um pouco, tem uma pequena abertura aí que é possível aumentar ou dilatar, né, na mulher aqui. Tá? Então, biologicamente, somos somos iguais, em termos de cromossomos, em termos de fisiologia, né? Mas tem detalhezinho que vai dar diferença, que é possível notar a diferença. Tá? Além das genitálias, né? É claro. Bom, eu trouxe essas informações para a gente discutir um pouquinho, porque na questão 817, o professor Denizar, ele faz essa pergunta ao Espírito de Verdade. São iguais perante Deus o homem e a mulher? Ele questiona. Diante de Deus, o homem e a mulher é igual? Tem os mesmos direitos? Temos que lembrar que o professor Denizar e essa obra ela é do século XIX, então, 1857. Tá? O papel da mulher ainda estava em algumas sociedades, em quase todas as sociedades, a mulher ainda não tinha se emancipado por completo. As legislações ainda submetiam as mulheres, muitas vezes, à total autoridade do homem. Tá? Então, essa questão ela é relevante. Hoje, né, os jovens que vão nos ver mais à frente, dizem, que história é essa, né, de igualdade homem e mulher? Por que essa dificuldade de entender? Mas tem que lembrar que nem sempre foi assim, como se observa nas sociedades mais evoluídas, mais desenvolvidas. Né? Mas a época de Kardec, né, 1850, 57, isso era muito importante, né? Até para que se desse um embasamento maior, né, para a luta de emancipação das mulheres. Então, as mulheres praticamente não tinham direitos, tá? Elas não tinham direitos.
Se olharmos para a nossa sociedade a brasileira nessa época, a mulher saía da dependência do pai para a dependência do homem. Até o século XX, a mulher era totalmente dependente. Ela não poderia exercer uma atividade comercial se não fosse autorizada pelo marido. Então, essa emancipação que nós vemos hoje é recente. À época, essa pergunta era muito importante. Então, Kardec questiona a espiritualidade. Se são iguais perante Deus, o homem e a mulher. E perante Deus têm os mesmos direitos. Aí eu preciso da ajuda de vocês. E aí? O que vocês acham? Perante Deus, o homem e a mulher são iguais? Sim, perante Deus, o homem e a mulher são iguais. Por quê? Porque Deus criou ambos, né? Da mesma forma que quando Deus criou o Espírito, ele criou todos iguais. Da mesma forma, quando criou na criação do homem e da mulher, até porque somos espíritos, lembrando, somos todos espíritos, ora estamos como homem, ora como mulher. E quem criou essa diferença foram os homens, né? Por questão de poder estar mandando, né? De autoridade, de abuso de autoridade, né? Esse seria o termo correto. Mas não Deus. Deus jamais faria isso. Mas se olharmos a história, né? E até uma questão de fisiologia, né? A gente percebe que o homem é mais forte do que a mulher, né? Tem mais força, tem mais massa, né? Desde os primórdios foi desse jeito, essa parte muscular, essa parte do homem se expor mais, né? Dá uma impressão que teve alguma coisa aí da divindade, ela fez a mulher um pouco mais fraca, né? Sim, até porque o homem tem, no caso, né, na época das cavernas, ou na época lá da criação de Adão e Eva, quando se diz a Bíblia, cada um tinha suas funções, né? O homem tem mais força, realmente é um trabalho mais pesado. A mulher já veio com a maternidade e outras características. Da mesma forma que quando a gente estuda que ora estamos ricos, ora estamos pobres, tudo é uma questão de necessidade e aprendizado. E cada um, né, um ajudando o outro, né? A mulher no trabalho, no cuidado da casa, com os filhos, o homem no trabalho mais árduo. E essa união entre os dois é que faz toda a diferença e é uma junção, seria um elo, eu creio. Né? Aí daria tudo certo. Agora, da forma que veio e que foram fazendo, foi por pura crueldade para poder mandar. É poder, é força, né? É a forma de exercer autoridade. Né? Muito bem, Aparecida. Eu vou parar, vou ficar com sua definição. Muito bem. Alguém quer complementar? Discorda se Deus fez, se são perante Deus, o homem e a mulher eles são iguais mesmo ou não? Boa noite. Tudo que a Aparecida falou, assina embaixo, do jeitinho. Mas, assim, para mim, eu ainda ia dizer assim, apesar que a mulher, não é por nada, gente, mas a função dela é maior, porque vai carregar outro ser no seu ventre. Mas, assim, eu concordo com a Aparecida em todos os termos. Tudo bem. Beleza, nossa, Aparecida, eu fiquei aqui arrepiado, muito bom. Mas vamos ver a resposta, então, do Espírito de Verdade, com relação a esse questionamento, se perante Deus o homem e a mulher são iguais e teriam os mesmos direitos, tá? O Espírito de Verdade ele responde com a outra pergunta. Olha. Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Né? Se Deus deu a mesma faculdade de inteligência, né, de saber o que é bom, o que é ruim, e a possibilidade de progredir, isso é muito mais, isso é claro que, se fosse diferente, Deus não teria dado essas faculdades. Tá? Ou seja, Deus não teria dado a inteligência
ou teria dado a inteligência diferenciada, né? Para discernir o bem e o mal, e a faculdade. Como ele deu a mesma faculdade de progredir, é claro que são iguais perante Deus, né? Então, a resposta dele é com a outra pergunta. Bem interessante. Vamos para a questão seguinte, a 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Olha a pergunta, né? Ou seja, Kardec não está dizendo que as mulheres são inferiores, tá? Muitos fazem crítica, dizendo que o professor teria dito que as mulheres são inferiores. Ele diz, não. Ele constata que em algumas regiões, tá, haveria, né, as mulheres teriam uma condição de inferioridade, né, uma inferioridade moral, não seriam bem tratadas, não teriam a relevância, não participavam de decisões, não podiam votar, tá? E isso era muito forte nessa época. Então, ele quer saber de onde provém essa inferioridade moral da mulher em certas regiões. Por que tem isso, né? Aí cabe uma questão da gente analisar primeiro essa palavra moral, né? Moral é um conjunto de valores adotado por determinados grupos ou sociedades, tá? Em que eles vão basear as suas decisões, as suas leis. Então, moral ela não é absoluta, ela é relativa, tá? Quando falar em moral, nós vamos sempre ligar a um outro complemento. Moral cristã é o conjunto de valores dos cristãos, né? Moral sintoísta, moral umbandista, né? Moral, ou seja, um conjunto de valores, moral americana, né? Moral brasileira, moral, ou seja, um conjunto de valores, tá? Ou seja, determinadas regiões ou determinadas sociedades, elas inferiorizaram a mulher, o papel da mulher, né? Ou seja, ela, em termos de moral, em termos de valores de relevância, as mulheres não tinham essas relevâncias. Então, por isso que ele questiona, né? De onde provém a inferioridade moral da mulher em certas regiões. Vamos lá, quem nos auxilia a gente entender isso aí? Por que a mulher não foi tratada ou não é tratada em algumas regiões que ainda temos esse resquício? Vamos lá? Região do Aí, Oriente. Alberto, a gente vê como você viu na questão, né, que o corpo da mulher é mais frágil, né, como você colocou, né, no início. Então, assim, o homem, ele se apoderou, né, dessa fragilidade, da força bruta e como se diz, e predominou isso aí pela força, né, no caso, dominar a mulher, de deixar, como se diz, como se ela não tivesse valor, né? Não tivesse valor, o devido valor, né? E a gente vê que ainda tem alguns países que ainda é assim, né? Sim, né, na A gente religião. tem muitas conquistas, mas ainda tem muitos países que a mulher ainda fica relegada a, como se diz, a quase... No mundo árabe, né, no mundo árabe, né, Sim. algumas religiões mais radicais, a mulher não pode andar do lado do homem, tem que andar atrás, tem que usar roupas que cubram o corpo, a cabeça. Algumas, nem os olhos podem, né, só os olhos aparecem, né, as bucas, né, como e não pode andar, se quebrar essa regra, pode ser apedrejada, presas, né? Ou seja, por que apareceu isso, né? Por que deram essa inferioridade, né? Você está falando que é um poderio da força humana, a né? força bruta. A força física que deu esse... Física, Mas só isso? Só a força física? É Acho que nada. segurança. É da ignorância também, né, Alberto? Segurança. Como? O homem é tão inseguro que ele precisa dominar com a força bruta a mulher. Insegurança, força bruta, Segurança. barbárie também, né? Ignorância também. Ignorância. E também ter a mulher como propriedade, né? O homem sempre foi conquistador, aí aquilo para ele era um objeto de propriedade dele.
intocável, né? Troféu. Falta de fé. Eu acho que também pode ser que tenha alguma coisa das religiões, né? Do que eles pregam, do que Uma eles falta de fé, uma acreditam. fé cristã. É, tanto que Mas na será época de Jesus mesmo, a questão de Maria Madalena foi muito vista como errada, né? Dele proteger ela, só porque ela era uma mulher que tinha pecado e tudo mais. Acho que isso já vem de muito, muito tempo. Então, nós identificamos aí, pela fala de vocês, a força, né? A força bruta do homem ser mais forte fisicamente, a insegurança dele de não aceitar ou não dividir, a ignorância, né? Uma certa barbárie ainda, né? Ou seja, o direito da força, né? Ou seja, eu tenho a força, eu posso fazer o que eu quiser, não é isso? Então, isso a gente identifica que essa inferioridade, né? Ou essa colocação da mulher numa posição inferior vai ser dada por esses argumentos, não é isso? Então, vamos ver Eu o que é ainda acrescentaria uma fraqueza moral, né? fraqueza moral. No que sentido essa fraqueza moral? No sentido de o homem não saber, não ter um olhar de cuidado, né? Olhar o ser feminino, que ele naturalmente ele é mais frágil, ele tem uma força menor, e ao invés de olhar com um olhar de cuidado, de proteção, olhar com um olhar de subjugar, de dominar, de dominação. Sim, Então, entendi. ao meu ver, seria uma fraqueza moral ali. Sim, ou não desenvolvida, né? Moral não ou essa Isso. moral ela ter valores que implicam esse descredenciamento ou essa não elevação dessa igualdade, né? Sexual também, né, Alberto? De não se conter nos desejos, né? E querer feito essas vontades também. Sim, mostrar seu poder, né? Em todos os aspectos da força, que pode levar a esses matizes, né? De domínio completo. Porque uma mulher não poder mostrar o rosto é porque vai provocar. Então, é uma moral muito rasteira, né? É muito baixa essa moral, nesses valores são que leva a essa subjugação, né? E que usam, muitas vezes, o aspecto religioso para dar sustentáculo a essa moral, né? Mas vamos ver a resposta do Espírito de Verdade? O Espírito de Verdade diz que é do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem, né? Então, o homem com sua força, né? Com suas instituições, ele vai ter esse predomínio, né? O homem ele vai ficar a considerar superior e todas as suas instituições, toda a sua cultura vai ser pautada nisso. Mas esse que é um predomínio injusto e cruel, que o homem, né, esse sexo o masculino, assumiu nas sociedades e ainda assume em algumas sociedades ainda hoje, né, que ela é injusta e cruel. Então, é resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza, que a gente já tinha apontado, né? A força, né, masculina sobre a fraqueza, identificando essa fraqueza feminina. Então, ele diz que entre homens, moralmente pouco adiantado. A questão que eu já falou da fraqueza moral, né? Então, o desenvolvimento moral dessas criaturas ainda não compreendem, né? Ou a moral que eles adotam coloca essa subjugação como sendo algo bom ou algo, para eles, naquele momento, é algo que os valoriza, quando na realidade é um predomínio injusto, né? Então, entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito, ou seja, o direito da força. Quem tem força faz o direito, né? Ou seja, quem tem mais força? O homem. Então, eles vão fazer normas, vão adotar valores que têm o predomínio do homem, excluindo as mulheres. Com isso, faz com que haja essa inferioridade moral
que não é bem disso. Na verdade, a inferioridade moral é de quem os fazem, né? Que não aceita essa igualdade. Tá? Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Eu acho que dá para a gente ver mais uma. Deixa eu ver como é que está o horário aqui. 20 horas. Dá para a gente ver mais uma questão. Vamos ver a questão 819. Com que fim, né? Com que finalidade, né? Mais fraca fez fisicamente do que o homem é a mulher. Então, com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Né? Com a finalidade da mulher ser mais fraca ou menos forte fisicamente do que o homem. Vocês conseguem entender por que Deus fez, né, a mulher fisicamente mais fraca do que o homem? Sim, devido à própria anatomia da mulher, né? Por causa da procriação, da gestação dela, né? Igual eu falei, ele fez dessa forma, mas porque um é o complemento do outro. O mais forte seria para trabalhar, no mais pesado, para cuidar, né? E para proteger, como já foi dito. E no caso da mulher, cuidar da prole, da casa. E agora eu pensei assim. Você já imaginou se o homem tivesse um filho? A humanidade já teria extinto há muito, porque o homem é forte, ele tem força, mas ele não aguenta aquilo que a mulher aguenta no dia a dia dela. Ele não consegue jamais. O homem um homem, eu falo de experiência própria. O homem com uma gripe para o homem é uma pneumonia. Olha, É, calma, calma. mas Alberto, não se defenda não, Alberto, porque ela está 100% correta. é verdade. Alberto, eu trabalhei com gente, com paciente 100% durante mais de correta. 30 anos. O que Não uma adianta mulher Alberto dessa aguenta risadinha calada, o homem não aguenta. E não adianta Alberto dessa risadinha não, que ele deve ser assim também, sabe? Ele sabe do que eu estou falando. A dor de cabeça que ele sente não chega nem perto da dor de cabeça que Marisa sente. Mas ele deve fazer estou morrendo. Fala, já Wellington. Eu acredito que essa diferença física ela é muito semelhante ao nosso próprio corpo, porque no nosso corpo nós temos pés e nós temos mãos, e eles são diferentes porque executam funções diferentes. Porém, ambos são corpos. Então, acredito que era necessário haver essa distinção para que as funções de cada um elas fossem cumpridas e, inclusive, houvesse também uma evolução moral. Né? Se ora eu venho como ser mais forte e ora eu venho como ser menos forte, eu tenho a possibilidade de experimentar como é estar dos dois lados e assim ir melhorando e entendendo, passar a observar como que a outra pessoa se sente. E aí eu treinar, desenvolver empatia, desenvolver a minha ter uma moral mais elevada. Então acredito que que houve essa distinção física para que as funções de cada um pudessem ser executadas. É interessante, por exemplo, essa discussão hoje em dia na nossa sociedade, por exemplo, a brasileira, né? A gente olha assim e é até um choque, né, para meninas e meninos nos ouvindo, vão ter um choque. Como assim mais fraca, né, fisicamente, né? Porque hoje os trabalhos, né, o trabalho que o homem executa, a mulher também executa, né, nas profissões atuais. Qualquer profissão atual, as mulheres também executam e com maestria, né? Então, a gente olhando para hoje, para o nosso foco, a gente diz, olha, não há muita explicação para que tenha uma mulher com um corpo mais fraco do que o homem. Todavia, lá nos primórdios, né, em que o nosso iFood, a comida passava correndo, né, tinha que ser
os mais fortes, mais rápidos, é que teria mais condições de conseguir esse iFood correndo, a comida correndo, né? Quando a gente vai passar para ser agricultor, né, para lavrar a terra, cuidar a terra, você tinha que desmatar a terra, né? Quem já trabalhou na agricultura vê que você tirar uma árvore, né, cortar a machado, tranquilo. Agora, você tirar a raiz de dentro da terra, aquele tronco, gente, é trabalho braçal, é um trabalho desgastante. Tem que ser elemento com muita força para conseguir tirar uma raiz de uma árvore do chão, fincada no chão. Tá? Então, a estrutura do homem lá foi projetada por isso, no início, porque precisaria de criaturas com muita força para tracionar, para fazer os embates, fazer as caças. Então, precisava o quê? Daquele papel mais forte do homem para buscar a proteção e a alimentação, cabendo às mulheres, né, um papel menos desgastante, mas não menos importante, que era cuidar, ter os filhos, cuidar da prole, né, manter o fogo, cuidar da água, né. Mas no início, até bem pouco tempo, esse papel para o homem era muito desgastante, né. Hoje, porque lá não tinha trator, né, há 200, 300 anos não tinha trator, gente, né? A tração toda era braçal, né? Aí começou a usar a tração animal, né? Já vai facilitando. Mas é muito complicado e muito, muito difícil. Precisava o quê? Uma estrutura física muito maior para dar conta desse serviço mais grosseiro, né? Hoje, nem tanto, né? Lá no campo, né? Para fazer, para arar, pega um trator, a mulher dirige tão bem quanto o homem, né? Tudo que você fala, caminhoneiro, as mulheres caminhoneiras, né? É um trabalho difícil, mas fazem, né? Pedreiro faz também. Então, hoje, a gente percebe que essa diferença não é tão grande em termos de profissões, mas lá nos primórdios, até a época de Kardec, né? Era muito, fazia uma diferença tremenda ter uma estrutura de força, né, para esses serviços braçais, que a mulher, muitas vezes, ela não daria conta, né? Então, nós podemos perceber essa questão aí, na explicação, ou seja, as mulheres eram mais fracas do que os homens, fisicamente, biologicamente, tá? Alberto, mas até Mas aí, hoje, Alberto, até hoje ainda é diferente, porque mesmo que as mulheres tenham conseguido atingir a mesma profissão e tudo mais, mas elas não competem com os homens. Por exemplo, você não vê uma mulher jogando futebol com um time masculino, um time feminino com um time masculino. Não só futebol, qualquer esporte, né? Porque fisicamente eu acho que não dá conta mesmo, ainda é a mesma coisa, né? Por isso que tem essa diferença ainda nos jogos, nessas competições entre eles. Né? Tem uma diferença física, porque a estrutura criada foi para uma estrutura física óssea, massa muscular, para o homem ser mais forte, e é mais forte realmente, né? Agora, Alberto, é porque os equipamentos também ajudam, né? Os equipamentos modernos, né? Exato, né? Ajuda a mulher Hoje a equilibra ingressar bastante, nesse né? campo. Agora sim, mas a gente também vê também muitos homens também assumindo o trabalho da casa, da educação Isso. dos filhos, né? Então, assim, tá tendo uma mudança, está sendo mais compartilhado. Agora, sim, eu lembro que também que existia uma preocupação, até uma discussão aí em relação o tempo que a mulher passa fora, né? Porque a gente sabe que esse papel foi mais, né? Como a gente viu aí, direcionado para a mulher na questão por ter mais essa sensibilidade, essa sublimidade. Então, assim, da questão da educação dos filhos, essa orientação, né? A gente sabe que os pais também ajudam, claro. E a gente vê assim, quando passa muito tempo fora, né? Que às vezes o pouco tempo que tem, às vezes compensa com outras coisas e deixa né, de dar aquele olhar para o filho, para casa. Aí é esse cuidado que se tem que ter, né? Porque eu mesmo, quando eu tive meus meninos, eu trabalhava os dois expedientes,
mas, assim, deixava na escola, buscava na escola, fazia questão de almoçar com ele, de jantar. Assim, eu me virava mil e uma para poder não ter esse tempo para eles, mas é difícil, viu? É dupla jornada, viu? Mas aí o que nós vamos ver? Mudanças da sociedade, né? Então, quando eu sorri lá, quando a Aparecida colocou de forma peremptória, eu digo, opa, calma aí que tem mudado bastante. Mas, estruturalmente, né, os homens são mais fortes que as mulheres? Só para a gente ter essa certeza. Os homens são mais fortes em todos os grupos musculares. Isso é constatação da ciência. Olha. A diferença é maior na parte superior do corpo. Tá? Ou seja, a mulher ela tem em termos de 50% a 60% da força dos homens, na parte dos grupos musculares superiores. Nas pernas, na parte inferior, elas têm 60% a 70% da força dos homens. Tá? Nos levantamentos, aí ele fala em alguns exercícios, né, de supino, por exemplo, a mulher tem 46% a 55% da força masculina, agachamento, né? Ou seja, por que isso? Esses fatores estão associados a essas diferenças. Massa muscular. O homem tem mais massa muscular absoluta e relativa do que as mulheres. O tipo de fibra também muscular. Os homens têm maior área ocupada por fibra do tipo 2, que são rápidas e fortes, né? As mulheres têm mais área ocupada por fibras tipo 1, que são resistentes. Além da testosterona, né? Os homens produzem, em média, 15 vezes mais testosterona do que as mulheres. Isso influencia diretamente o desenvolvimento muscular e ósseo, né? Ou seja, houve na criação, né, diante da necessidade lá atrás, né, dessa estrutura ser mais aperfeiçoada no sentido de mais força, mais velocidade, né? Hoje, nós percebendo em sociedades mais organizadas, mais aprimoradas, que essa força não é mais necessária. Hoje a gente já percebe mudança de posição. Às vezes a mulher sai para trabalhar, às vezes quem toma conta é o homem. O homem é que cuida das crianças, o homem é que faz a comida, é que leva no colégio, né? Muitas das vezes ocorre isso, né? Essas mudanças, essas adaptações nas sociedades modernas. Tá? Mas lá no primórdio era premente e necessário. E chegamos até hoje, né? E há essa diferença. Então, a ciência prova realmente que os corpos masculinos são mais fortes do que os corpos femininos, né? Aí vem o questionamento, com que fim, então, isso? Né? Por que o homem foi criado mais forte do que a mulher? Né? O Espírito de Verdade diz que foi para lhe garantir funções especiais. Tá? As mulheres são mais fracas fisicamente porque elas têm funções especiais, ou funções diferentes das dos homens. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes, né? Arrancar toco, carregar madeira, né? Fazer a caça, puxar arado, levar cargas pesadas, né? Os trabalhos mais rudes. A mulher, os trabalhos leves, tá? Os trabalhos mais leves, cuidar da casa, fazer alimentação, cuidar daquele ambiente doméstico, logo nos primórdios. Não que isso seja indefinido, tem que ser só desse jeito. Não. Hoje nós vemos que a mulher sai, ela que trabalha, às vezes é que mantém a casa, é que faz a manutenção, né, que cuida, tá? Mas já tem essa alternância. Tá? A ambos o dever de se ajudarem mutuamente. Tá? Mesmo sendo um mais forte que o outro, mas os dois têm esse dever de autoajuda, né? Ajudar mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Tá? Acho que aqui a gente vai ficar aqui. Ou seja, essa diferença física existe, tá? Mas ela não tem esse condão de um homem ser superior. Não é para isso. É pelas tarefas que têm que ser executadas, tá? Pelo homem e pela mulher. Tá? Mas ele remete aqui, no Espírito de Verdade, o dever de se autoajudar mutuamente. Ou seja, todos estamos em provas. Todos ninguém consegue sozinho. Tá? Então, ora o homem vai precisar do auxílio da mulher, ora a mulher vai precisar, ora os dois vão precisar de um auxílio do outro. Tranquilo, gente? Algum complemento?
algum complemento dessa questão da mulher ser mais fraca fisicamente, biologicamente, tá? A ciência demonstra que realmente, fisicamente, aí a Edna lembrou da questão não, foi Marília, né? A questão da competição de futebol. A mulher joga futebol. Todos os esportes as mulheres fazem, tá? Mas elas vão para uma questão de competição, a competir no seu próprio, né, nas mesmas condições, para não haver um ganho, né, maior do masculino em relação ao feminino, até por a sua estrutura, né, óssea e também muscular, né? O homem ganharia em termos de força, né? Mas a gente vai ver mulheres que competem, né, praticamente no mesmo nível dos homens, né? A gente já vê essas mudanças nesses padrões. A gente está percebendo que você vai ver homens, né, que não têm força nem velocidade de algumas mulheres, né? Você vai ver homens que não têm mesmo biologicamente, mas você olhar, magrinho, não tem tanto músculo, né? Pouco desenvolvido, né, em termos de estrutura muscular e óssea, né? Então, já está havendo uma busca dessa equiparação, até por a falta de a questão de uso, né? Como não tem mais esses trabalhos tão rudes, né? Não tem para que esse desenvolvimento todo. Então, está havendo essas mudanças estruturais, os corpos estão evoluindo, porque os corpos também evoluem, gente, tá? Os corpos materiais, eles também evoluem. Beleza? Tranquilo? Nós temos mais que 3 questões ainda, nós vamos trabalhar no próximo encontro para ver essa questão da igualdade de direitos de homens e mulheres. Beleza? Alguma pergunta, alguma colocação? Se não tiver, nós vamos mudar de assunto e nós vamos lá para o livro Os Mensageiros. Quem tiver ele em PDF ou o livro, tá? A gente vai para o capítulo 26, com o título Ouvindo os Servidores. Só para relembrar, né, no livro Mensageiro conta a história, André Luiz, que é o personagem principal, ele nos conta a história de uma semana do curso que ele foi participar. Ele se candidata ao curso de mensageiro. Ou seja, quando nós estamos no plano espiritual, nos preparando para reencarnar, muitas das vezes nós pedimos tarefas extras. Além da programação, né, casar, ter filhos, profissão, né, aprendizado, estrutura familiar, muitas vezes a gente pede algo a mais, para a gente vir trazendo valores espiritualizantes, né? Então, a gente se prepara para vir executar essa tarefa, tá? Ou seja, toda reencarnação, ela é programada, ela traz uma pleiade de tarefas para ser executadas. Alguns pedem algo a mais, então eles se preparam. O espírito para vir, para ser um filósofo, para ser um estudioso, para ser um médico, para ser um padre, para trabalhar com as questões espirituais, ele faz curso, gente. E não é de um dia, 2 dias, de meses, anos, se especializando para vir trazer essa mensagem. Tá? Não para falar, mas para colocar em prática esses valores espiritualizantes. Pois bem, ele conta que veio com Aniceto e mais um colega, Vicente, e no meio do percurso eles pararam num posto de socorro avançado, né? Que é um estilo castelo medieval. Lá eles encontraram, né, o gerente desse posto, Ismália, né, que é um espírito mais elevado, que na encarnação anterior foi esposa desse gerente. Ela evoluiu para um plano mais elevado e ele não. Mas ele é o gerente, está trabalhando para conseguir. Ismália vem de um mundo superior, ela vem uma vez por mês fazer uma visita. E caiu justamente na época, no dia que Aniceto e os seus pupilos chegaram lá.
Então, André Luiz vai falar o que viu, ele vai falar de espíritos que não sabiam que morreram, ele chama de dementados, espírito que não sabe o que aconteceu, acha que está vivo ainda, encarnado. Ele vai nos mostrar também 1980 espíritos que estão dormindo. Aquelas criaturas que, na vida material aqui, levaram a ideia de que, quando morre, fica dormindo. Eles ficam magnetizados nessa ideia e não acordam. Então, foi feito um trabalho de cuidar, deles ficarem protegidos nesse castelo, né, de ataques de outros espíritos, eles estão dormindo. E há todo um trabalho protocolar para acordá-los. Ou seja, não é só sacudir o espírito. Tem que ser todo um trabalho para despertamento. Eles que fizeram um trabalho, cuidaram, levaram água, deram passe, fizeram um tratamento em 400. Desses 400, depois de uma prece sentida de Esmalha, ele mostra o efeito físico da prece, ou seja, durante a prece, os espíritos se iluminam. Cada espírito, conforme a elevação, ele se ilumina. Tá? A gente emite uma luz. Isso André Luiz nos contando como ocorre na prece. Depois da prece, a divindade manda elementos força para todos, na mesma quantidade. Mas, conforme o desenvolvimento, a elevação, o espírito ele capta mais esses elementos força. Esmalha, por ser a mais elevada, ela é como se fosse um caminhão-tanque abastecendo desses elementos força e depois ela distribui. Entra essas forças nela, no seu perispírito, e depois ela jorra, né, como se fosse uma mangueira de alta pressão, jogando esses elementos de força para todos que estão ao redor. André Luiz conta que ele também absorveu e também emitiu luz. Tá? Ou seja, a divindade manda todo o tempo, as mesma quantidade de bênção. Nós é que vamos captar de acordo com o nosso merecimento, a nossa evolução. Bom, depois da prece, ele diz que tudo apagado as luzes, tudo claro. Esses elementos força tornavam o ambiente tudo iluminado. Tá? E depois dessa iluminação toda, só 2 acordaram. Dos 400 que foram tratados, somente 2 acordam. Tá? E acordam como loucos, dementados. Sai correndo em disparado. Tá? Pois bem, Aniceto dá uma lição para nós. Né? Ele diz o seguinte, olha, repare que nesses pavilhões tem 1.980 abrigados que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicação comuns, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializadas, por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora. Dos 400, apenas 2/3 se revelaram aptos à recepção do passe magnético. Muitos não podem receber, por enquanto, a água é fluviada. Poucos foram os contemplados com sopro curativo. E somente 2 se levantaram, ainda assim, profundamente perturbados. Tá? Então, ele diz, olha, façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade. Semeemos-nos sempre, em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. Ou seja, faça o bem, por onde for, mas não espere resultado. Não espere gratidão. Se alguém está passando um problema, você vai lá dar um conselho, você está semeando bem, é a sua semente. Mas não espere que o seu conselho surta efeito. É o que ele está falando para nós. Não estacionemos nas exigências de resultados. Aí ele faz uma analogia. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade, e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento, o resultado, pertence a Deus. Isso é uma lição para nós. Tá? Faça o bem, não olhe, não peça gratidão, não espere gratidão, só faça. Não espere resultado, faça. Eu vou fazer o bem, mas só eu tenho gratidão. Gente,
não espere gratidão, só faça o bem. Essa é a recomendação que cabe a todos nós, beleza? Agora vamos ouvir o capítulo 26. Estamos com você, Fátima. Boa noite, novamente. Capítulo 26, ouvindo servidores. Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente das mais belas camaradagens. Não obstante, o respeito natural às noções de hierarquia. Enquanto palestrávamos animadamente, Ismália recebia servidoras numerosas, em atitude verdadeiramente maternal, embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador. Aniceto nos ministrava lições de vulto, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas, e Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. Só um instante, Fátima. Ok. Então, eu vou, para quem está chegando agora, a gente vai lendo e a gente vai comentando, tá? Então, o que o André Luiz fala para nós, tá? Que o trabalho naquele posto, né, desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem. Ou seja, as pessoas estavam ali, estavam com uma intenção de trabalhar. Observavam em todos os trabalhadores a amizade. Todos queriam ajudar, tá? Mas tinha hierarquia, tá? Mesmo eles brincando, alegres, sendo servidores, trabalhadores ali, eles não esquecem a questão da hierarquia. Existe o administrador, o espírito mais elevado. Todos obedecem às ordens, tá? Um outro ponto que a gente chama atenção aqui é que Ismália, ela estava conversando com outras pessoas que chegavam a ela com a aparência de vovozinhas, tá? Ismália com aparência jovial, jovem, e quem se dirigia a ela era espíritos com aparência de avós. Você olhava para aquele grupo, as vovozinhas se dirigindo àquela jovem, né? Para nos mostrar que a gente não pode se enganar com a aparência. Não é a aparência física que vai dizer que o espírito é mais elevado ou não, tá? Então, a Ismália era um espírito elevado com aparência jovial. Tinha um monte de espírito lá com aparência de vovó, de bisavó, mas não eram elevados, tá? A mesma coisa acontecia com Alfredo, né? Ele tinha e estava recebendo os colaboradores, estava conversando, né, com as pessoas, 400 trabalhadores. Tá? O Alfredo diz que lá, naquele posto, que é um castelo, ele tem 400 trabalhadores lá. Então, ele está conversando não com os espíritos dementados. Aqui é as pessoas que trabalham lá, estão naquele ambiente de camaradagem e que vão se dirigir ao gestor. Né? Vai, Fátima. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres, sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação. Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro, expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. Um instante. Então, gente, para a gente ser gestor, para a gente dirigir as coisas, né? Para dirigir uma casa espírita, para você dirigir uma empresa, tá? Você não precisa ter a cara, né, fechada, ser mal educado, né? Ele está falando aqui, olha, Alfredo era o administrador, ele é que geria aquele posto. Mas ele ria, né, carinhosamente, né? Mas conversava com todos sem gesto de impaciência. Então, dava aquele ambiente que ele chama um clima de concórdia, né? Ou seja, era um ambiente alegre, bom de viver, de ficar, porque mesmo tendo a hierarquia, ninguém tratava mal, ninguém era obrigado a ter um posicionamento de não posso falar, não posso conversar. A mesma atitude paterna do administrador, né, naquele socorro. Então, ele tinha ordem, né, mas tinha compreensão.
tinha bondade e tinha harmonia naquele lugar. Tá? Então, a atitude paterna do administrador, né, expressa energia e amizade, organização e entendimento. Ou seja, tornava um ambiente mais agradável e que André Luiz gostou muito do que viu. Tá? Vamos, Fátima. Pedi permissão ao nosso orientador para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores. Aproximei-me impressionado. Nesse momento, um colaborador de maneiras simpáticas dirigia-lhe a palavra com grande interesse. Tratava-se de um velhinho de humilde expressão que lhe falava com mostra de justo respeito. E o senhor recebeu as notícias. Sim, Alonso. Atendi ao chefe sem afetação. Nossos mensageiros cientificaram-me dos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo de sua ausência. O velho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: tenho sentido tanta falta deles. Nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa, medindo a extensão dos obstáculos. Você, porém, Alonso, continuou Alfredo, comovido, não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, aqui, podemos realizar certas medidas em benefício deles, com maior segurança. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no ciclo da crosta. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. É a enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Só um instante, Fátima. Ok. Então, ele estava atendendo aos trabalhadores que estavam lá trabalhando nesse posto de socorro. Um desses trabalhadores, um velhinho, né, Alonso, foi conversar com ele para saber se ele tinha recebido notícia da família que ainda ficou encarnada. Então, Alonso desencarnou, tá? A família ficou. Então, a notícia que chegou até Alonso, através de Alfredo, é que a viúva estava acabrunhada, estava triste, né? Os filhos estavam bem de saúde, mas estavam ainda perturbados, né? Por motivo da ausência. O pai morreu, a mãe triste e os filhos também, né? É algo interessante aqui para nós. Olha, a gente acha que quando um ser nosso morre, né, só a gente fica com saudade. Só a gente que permanece na crosta é que sente falta. O que morreu, morreu. Tá no céu, não está nem aí para a gente, né? Aqui mostra o contrário. Aqueles que partem, né, também ficam com saudade, sente falta da esposa, sente falta dos filhos, dos amigos, da vida que tinha, né? Essa história aqui, né, do Alonso, né, está nos mostrando isso. Ele quer saber notícia dos familiares, tá? Ele não tinha ido ainda ver os familiares que estavam encarnados, mas era mantido, suprido as informações, né? Como é que está a minha família? Né? Às vezes, ele não tem capacidade ou condição de ajudar o espírito, ele não vem para casa, meu pai vai vir me visitar. Nem sempre. Porque, muitas das vezes, o espírito que desencarna, ele não tem as condições para vir ajudar. Ele tem que ser, primeiro, se tratar, né? Depois dele se tratar, ele tem que se equilibrar mentalmente para evitar que ele seja um obsessor da família. Tá?
Então, o que está ocorrendo com o Alonso? Ele sente falta, né? E ele quer pedir alguma coisa. O André Luiz percebeu que nessa conversa, né, querendo informação, ele queria mais alguma coisa. E o administrador, né, olhando para Alonso, ele diz: olha, Alonso, você não precisa se angustiar. Você está recebendo informação, mas não fica angustiado, não. Você agora está trabalhando pelo seu equilíbrio e também pela família. Porque nós vamos nos encontrar. Vamos nos encontrar com nossos pais que se foram, com nossos amigos que se foram, irmão, né, companheiro. A gente vai se encontrar. Aquele que vai na frente, ele vai o quê? Ele tem a obrigação de preparar o caminho para aqueles que vão depois. Então, estou lá do outro lado, eu desencarnei. Eu tenho que começar uma preparação para ajudar os que estão atrás, na retaguarda. Porque aquele espírito que quer ajudar e não sabe como, ele só vai atrapalhar. Então, Alonso, você está trabalhando pelo futuro da família, né? Lá, quando a gente está aqui encarnado, a gente movimenta muitas coisas para ajudar o filho, a esposa, os pais, os irmãos, né? Mas, como desencarnados, nós podemos também fazer isso, tá? Só que com mais segurança. Então, aqueles que se foram, que estão bem, eles estão cuidando do futuro da família, né? E ver a necessidade dos que estão aqui com muito mais clareza do que quando nós estamos encarnados. Tá? Aí ele continua aqui. Por quê? Porque o espírito ele vai ver o quê? O interesse dos interesses imperecíveis. Como espírito, ele não vai se preocupar se o encarnado tem um emprego, ele não vai estar preocupado se o encarnado tem uma roupa, tem um carro. Ele está mais preocupado se aquele encarnado ele vai ou está fazendo por onde ele, ao desencarnar, ele chegue bem, chegue equilibrado. São os interesses imperecíveis, né? Aí ele diz, o sentimento elevado é sempre o caminho reto para a nossa alma. Tá? O sentimento elevado de amor, de fraternidade, né, de indulgência, é o caminho reto, tanto para o espírito desencarnado, como para os que estão encarnados. Tá? O problema é o sentimentalismo. O que é o sentimentalismo? Né? É aquele sentimento ou interesse orgulhoso só pelos seus. Né? Quer saber se o seu filho está bem, se a sua esposa está bem, se ele tem. Ou seja, você não olha para mais nada, só olha para o seu orgulho e sua vaidade. Né? O sentimento de clã, de família, que a gente cultiva na crosta. Esse é perigoso. Esse não é o sentimento elevado, porque ele só vê os seus, só o seu interesse. Então, ele diz, é preciso que você tenha muito cuidado para não desorganizar a mente. Tá? Ou seja, você vê o problema, está passando o problema da sua família, e você se apegar demais e tentar resolver e termina entrando numa vibração em que você não consegue ajudar. Foi o que aconteceu com o André Luiz. Quando ele vai visitar a esposa, né, que ele considerava 8, quase 9 anos depois, ele achava que ela ainda estava esperando ele. Quando chega, ela está casada de novo. Né? Ele se perturba. Né? Poxa, e agora? Ele queria ajudar, ele percebe que o marido atual da mulher dele está com problema de saúde, só que ele não tem como ajudar. Ele diz, olha, eu queria ajudar quando eu ia, mas não sabia como ajudar as pessoas. E um espírito familiar, que é chamado pela esposa, pelos filhos, pelos os entes queridos chamando esse espírito, se ele não sabe ajudar, ele vai atrapalhar. Ele vai atrapalhar, ele vai ser um estorvo. Ele vai ser um obsessor da família. Né? Aí ele orienta, olha, a saudade que fere, impedindo-nos de atender à vontade divina, não é louvável e nem útil. Eu estou com saudade do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do bisavô. Né? A mesma coisa o espírito.
Eu estou com saudade da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, né? E entra em rebeldia, tá? Esquecendo que a vontade de Deus foi que acabou, meu filho, o seu estágio. Vai haver a separação temporária. O espírito tem que aceitar isso. O espírito encarnado e o desencarnado também. Se entrar em rebeldia, vai desorganizar a mente. O encarnado também, o desencarnado pode ficar perturbado, tá? Então ele vai dizer, ela não é louvável nem é útil. Não faz bem, né? Você está se rebelando contra os desígnios da providência. Aí ele vai dizer, esse tipo de atitude é a enfermidade do coração, precipitando-nos em abismo insondável do pensamento. A criatura muda de padrão vibratório, de rebeldia, de mágoa. Não era agora, por que Deus me tirou? Por que Deus tirou meu ente? Cria um processo de rebeldia, de ligações com espíritos rebeldes. E isso é perigoso, tá? Vamos, Fábio. Vamos. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou em voz súplice. Reconheço, senhor Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus, venho melhorando minha vida mental, nos deveres novos que me concedeu, e, de fato, sinto-me renovada espiritualmente. Sei que suas palavras não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Esta certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Reconheço que minhas obrigações presentemente são outras e que devo estar conformado. No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Estou certo de que me perdoará a fraqueza. Que chefe de família não se sentiria atormentado, ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender, como se faz indispensável. Só um instante. Então, aqui é outra revelação para nós. Os pensamentos, os choros, né, os azedumes, que às vezes acontecem após a morte de um ente querido, né, as angústias, aquele choro desesperado, afeta, né, o espírito do outro lado, gente. Meu pai morreu, minha mãe morreu, meu marido morreu, o que vai ser de mim? Esse choro desesperado, né, chega até o espírito. Tá? Chega até ele. É o que ele está dizendo para nós. Olha, senhor Alfredo, eu tenho melhorado, né? Provavelmente o Alonso seja um daqueles espíritos que acordou, né? Se educou um pouquinho e começou a trabalhar naquele setor com ele, para se melhorar, para se equilibrar, né? Aí ele vai dizer, venho melhorando minha vida mental nos deveres novos que me concedeu. Ou seja, o trabalho útil lá, naquele campo de socorro, permitirá que aquele espírito se equilibre. Ele deixe de pensar no que passou e foque no trabalho de auxílio, tá? Ele diz, olha, estou renovado, estou melhorando, tá? Aí ele continua aqui. Aí qual o pedido dele? Pedir licença para visitar os filhos e a esposa. Então ele foi lá, saber notícia, e disse, eu queria ir visitá-los, né? Por quê? Porque à noite, né, quando ele vai fazer as preces habitual, ele sente a presença dos pensamentos dos familiares. Gente, a comunicação no mundo espiritual por pensamento. Eu penso em alguém e, quando vontade, eu imito um raio com força que atravessa o fluido universal e chega até lá onde está a outra pessoa. Então, ele de noite, quando ele vai dormir,
né? Ele sente os pensamentos dos familiares. Esse pensamento penetram a fundo, tá? Chega até ele e ele não consegue se concentrar. Então, ele fica toda a atenção dele voltada para a Terra, né? Ou seja, aquele clamor dos entes queridos, chamando ele, e ele obrigando ele, muitas vezes, a comparecer àquele local onde eles estão, né? Às vezes, consigo repousar, ou seja, os clamores estavam dificultando até a criatura de dormir, né? Às vezes, consigo repousar um pouco, com muita dificuldade. Então, os familiares, nesse caso aqui, estão sendo obsessores do desencarnado, né? Ou seja, não, a gente liga o obsessor desencarnado com o encarnado, mas tem outros tipos de obsessão. Tem a obsessão reversa, que é do desencarnado para o encarnado. É o que está acontecendo aqui. Pensamento constante de fulano, chamando fulano, que já morreu, então obriga aquela criatura que traz, se ele não é elevado, a esse problema. Ele não consegue nem dormir, não descansa, não se concentra por causa do chamado. Tem obsessão também de desencarnado para desencarnado, um espírito para com outro espírito. Mas tem também a obsessão de encarnado para encarnado, né? Então, tem vários tipos de obsessão. Aqui ele está narrando essa, o desencarnado obsediando aquele espírito que desencarnou. Aí ele fala, sei que a esposa e os filhos estão clamando dolorosamente por mim. Esposa e filho, né? Esposa e filho clamando dolorosamente. Ou seja, não é uma lembrança boa, de gratidão, de amor, né? Pedindo, né, que ele esteja bem, que ele siga, né, que ele tenha força, coragem, que ele se recupere. Não. É clamando, chamando dolorosamente. E aí ele diz, olha, isso me perturba de algum modo, né? Me perturba. Aí ele diz, olha, não estou conseguindo nem firmeza para o trabalho diário. Eu queria remediar isso. Diz, ó, a forma que eu tenho de remediar é ir até ele. Ele sabia que tinha obrigações para fazer ali, mas não estava conseguindo se concentrar. Ele estava fraquejando diante desses clamores dos familiares que estava perturbando ele. Ou seja, o chefe de família, a família aumentada, ele quer ir também lá, né? Ouvindo esses angustiosos apelos do lar. Só que ele não sabia como atender, né? Ele não sabia como fazer para ir. O que ele indo lá e fazer o quê? Como é que ele vai ajudar os familiares? Vamos, Fábio. E, revelando o enorme anseio da alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Estimaria pedir-lhe esse auxílio para que eu possa atender às atuais obrigações, sem desfalecimento. Quem sabe me concederá agora a permissão precisa. Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espiritistas. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras, breves que fossem, tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Bastante. Então, o que ele pede? Ele está perturbado. A família, com seu choro, com suas dores, com suas, né, mal interpretação dos desejos divinos, não deixa o espírito descansar. Ele não sabe, ele não consegue se concentrar, não consegue nem trabalhar, está conseguindo. Então, ele pede a permissão para ir lá, só que ele não sabe o que fazer. A ideia que ele teve, né, foi ir lá até um centro espírita, pedir autorização para se comunicar e para que alguém levasse a mensagem para a família. Olha o que o espírito está fazendo. Ou seja, quando a gente está do outro lado, a gente quer se comunicar, né? Quem partiu quer se comunicar. Se tiver um meio, eles vão arrumar.
Só que muitas vezes tem um meio, que é através de uma mediunidade, né? O espírito quer se comunicar, encontrou um médium que tem a habilidade de sintonizar com ele, mas tem que ter um outro aspecto, que é a autorização. Então, o Alonso quer se comunicar, ele diz que tem um centro espírita, que lá deve ter médios, ele está pedindo autorização para fazer isso, gente. Né? E aí ele diz, quisera rogar para os meus calma e coragem, esclarecendo, né, que meu coração ainda é frágil, necessita do amparo deles. Gente, qualquer coisa mais direta do que isso. Acalme. Um ente desencarnou, um amigo. Gente, acalma. Desespero, ficar chorando, chamando o nome da criatura, não vai ajudar. A criatura tem que se restabelecer, fazer tratamento, ser esclarecido, para depois se instruir, só depois ele poder, de alguma forma, poder auxiliar. Então ele está, olha, meu coração é frágil, gente, eu preciso de ajuda de vocês que estão encarnados. Então ele quer pedir esse auxílio, né, para fazer isso. Aí ele pede autorização, informando que tem esse centro espírito, grupo de amigos espiritistas, né, e que talvez fosse fácil transmitir essa mensagem, para tranquilizar a esposa e os filhos, que o estava perturbando. Pode? Está vendo a situação que às vezes a gente fica, meu paizinho, minha mãezinha, meu fulano, me ajude. Ele está ouvindo, o espírito está ouvindo, chega até ele. Mas se ele não pode ajudar, vai fazer o quê? Você vai deixar aquele seu ente querido muito, mas muito triste e preocupado. Vamos, Fátima. Vamos. Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Observei no olhar, muito lúcido, o desejo sincero de atender, e com extrema simpatia por sua conduta generosa, ouvia ponderar. Não será possível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, creia que, como amigo, ficaria preocupado com você pela manutenção de sua paz. Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio seja de seu vital interesse o fortalecimento do coração. É imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno. Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, sofrem também você com a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinhos, por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. A solidariedade, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Por enquanto, vivem chorosos, desalentados. A revolta lhe visita a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica depois da sua vinda. Entretanto, que fazer se não pedir para eles e para nós as bênçãos do Eterno? Precisam eles a conformação com a realidade justa. E você, que já lhe deu o que era razoável, necessita igualmente evolver e aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados. Em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos? Tão dedicado é você à família do sangue que, por agora, não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. Há tempo,
autorizei a visita de 2 colegas nossos à esfera da crosta, a fim de rever as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos. Mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que havia abandonados. Não vigiaram o coração convenientemente, ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres, envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, com grande surpresa para mim. E, francamente, não sei quando poderão reassumir as funções que lhe cabem. O prejuízo de ambos é muito grande. Só um instante, Fátima. Então, aqui ele pede, né? Mas o Alfredo, ele pede autorização, Alfredo nega, tá? Ele quer se comunicar, tem o meio, mas não é autorizado, tá? Então, aqui há a negação. Eles, olha, você pode ir, ter as notícias, mas se você fosse liberado, você não teria as condições, né? Você não teria as condições, você não está forte o suficiente. Né? Ou seja, você não daria conta de chegar lá, olhar a família desestruturada, né? Possivelmente, e ele não estaria pronto para aquilo. Né? Ele precisaria se preparar para aquela situação. Né? Aí Alfredo conta a própria história, né? Ó, você e sua mulher não ficariam separados se não necessidade de experiências novas. Aqui é o conselho que Alfredo está vivendo, né? Ele e Ismael estão separados, né? Para que Alfredo aprenda a valorizar, Ismael é num outro plano. Né? Então, ele está falando de si mesmo, né? Das experiências dele. Então, ele vai falar que os familiares têm essa separação, estão passando dificuldades, né? Mas Deus quer, naquela situação, que nos deixando, nos separando, para a gente refazer o aprendizado e melhorar o coração. Ou seja, quando separa aquele casal, né, há separação, e o que fica é porque ele precisa refazer aprendizado. Ele precisa se melhorar, e muitas vezes aquele que foi já cumpriu a tarefa dele. Né? Mas se continuasse melhorando, vai haver o reencontro. Né? Daqui uns dias vão se reencontrar. Aí ele lembra que os filhos pertencem a Deus, que o filho tem as próprias rotas para percorrer. Né? Eles estão chorosos, desalentados. A visita de uma vigilante talvez seria prejudicial para Alonso. Né? Vendo aquela situação de desalento, vendo aquela situação de desordem, talvez ele não aguentasse. Por isso que ele não ia autorizar. Tá? Aí ele dá o exemplo de 2 outros, né? De 2 outros companheiros que estavam lá no posto, que Alfredo autorizou. E os 2, quando chegaram nas famílias, que viram a situação, ficaram tão envolvidos com aquela situação que não conseguiram largar a família. Ganharam uma semana de folga e não conseguiram voltar. Ficaram presos como obsessores dos familiares. Né? E isso foi prejudicando eles, porque eles não tinham os meios, não sabem como ajudar, ia se tornar obsessor da família. Né? E ele diz, olha, eu não posso deixar acontecer a mesma coisa com você. Você precisa evolver-se, ou seja, evoluir e aperfeiçoar na nova senda. Ou seja, é uma nova jornada, gente. Desencarnou, desencana do que ficou. Tem outra vida, a vida continua. Né? Então, a situação pode ser desastrosa. Por isso que ele não autoriza nem a mensagem para os familiares. Vamos, Fátima. Depois de pequena pausa, Alfredo rematou. Os voos de grande altura pedem asas fortes. Alonso, que o via de olhos arregalados, considerou resignado. Desisto do pedido, o senhor tem razão.
O administrador abraçou e murmurou: Deus ilumine o seu entendimento. Admiradíssimo, reparei que outros colaboradores se aproximavam, rogando esclarecimentos, pareceres, edificando-me no exemplo do administrador amigo, que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando o interesse de irmão. Ou seja, a conversa com Alonso chegou emocionado, chegou com um monte de justificativa, né, um plano, mas não foi autorizado. E quando ele deu o exemplo do que poderia acontecer, o próprio Alonso reconhece que não estava pronto, né? Possivelmente ele também ia falhar. Aí ele desiste. Não, tá bom, desisto. O senhor tem razão. Ou seja, não vai agora. Ele tem que primeiro se preparar. Então, essa distância dos familiares, né? Eu quero uma carta do meu irmão, da minha irmã, do meu pai. Gente, não é tão simples, tá? Não é tão simples. O espírito pode querer, pode ter o meio, mas muitas vezes não é autorizado. Por quê? Porque o espírito não está pronto. Se ele vier, né, e tomar contato com os familiares e ver o chororô, as dificuldades familiares, ele vai querer ficar. Aí, ele, ao invés de ajudar, ele vai atrapalhar ele e a família, né? Bom, esse o capítulo de hoje, né? Eu acredito que vocês tenham tido boas informações, tá? Eu achei maravilhoso, é muito elucidativo, esse livro é uma coisa maravilhosa, gente. Não sei vocês, eu estou gostando muito dessa. Foi boa demais. Tranquilo? Gostaram? Gostamos sim, Alberto. Foi muito bom. Ótimo. É maravilhoso esse livro, realmente. E ele faça a prece para nós encerrar? Não quero hoje, não. Vamos lá, a prece para encerrar? Então, peraí. Por isso mesmo, vamos lá. Senhor Jesus, amado Mestre, obrigada por mais uma oportunidade de aprendizado. Obrigada, Jesus, pela minha família, pelos meus amigos, pela vida. Cada dia que a gente acorda é mais uma bênção do Senhor. Que Jesus nos prepare para, quando nossos entes queridos partirem, que nós tenhamos discernimento, aceitar, se conformar. Obrigado, Deus, por tanto conhecimento, tanto estudo maravilhoso. Obrigada, Jesus. Nossa Mãezinha Santíssima, ilumine os nossos passos a cada dia. Que possamos sempre estar de pensamento positivo, orando, fazendo o bem sem esperar recompensa. Eu gostei dessa. Realmente, a ingratidão dói, mas nós devemos aceitar. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada, Boa noite, Pai. Fátima, Dina, Boa Maria.